Boa tarde, oitavo ano. Pessoal, nós estamos aqui de volta. Eu vou fazer aqui um exemplo para que vocês possam fazer com mais segurança a questão 3, certo? O que é que diz aí? Eu até coloquei a mesma nomenclatura, tá? Você tem dois ângulos. Você tem um ângulo aqui, ó, que nós chamamos de ângulo AOB. Essa é a nomenclatura, né? E a medida desse ângulo, como vocês podem ver na figura, ela é igual a 3A sobre 2 mais 20 graus, certo? E você tem outro ângulo aqui, ó. Esse ângulo aqui que nós chamamos de MNP, tá? Por que MNP? Por que você coloca o sinal em cima do N? Porque é exatamente onde fica o vértice, né? Que você tem uma semi-reta e aqui uma semi-reta. Então esse ângulo aqui, ele está representando essa região compreendida entre essas duas semi-retas que tem essa origem comum, tá? Outro caso também, certo? Então nós podemos dizer que a medida, tá, desse ângulo MNP é igual exatamente a essa função que ele forneceu, que é 7A sobre 4 mais 10. Vejam que está idêntico, semelhante, mudei pouca coisa aí, né? Bem, ele está falando que os dois ângulos, quer dizer, a medida, certo, do ângulo AOB, ele vai ser numericamente igual à medida do ângulo MN. Onde foi que você viu isso, professor? Ora, ele está afirmando que esses dois ângulos, eles são ângulos o quê? Congruentes. Então, se eles são congruentes, significa dizer que suas medidas são iguais. Então, você pode afirmar que a medida do primeiro, que é quanto? 3A sobre 2 mais 20, certo? É numericamente igual à medida do segundo, que é 7A sobre 4 mais 10, certo? Pronto. Como é que eu faço? Ora, existe um princípio chamado princípio aditivo, tá? Toda vez que você vai resolver uma equação do primeiro grau, seja ela qual for, os termos que estão associados à variável vão ficar no primeiro membro, que são esses que vêm antes da igualdade, certo? E os que não estão associados à variável ficam no segundo membro, que é aqueles que estão aqui, ó, certo? Do lado direito da igualdade, beleza? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou destacar, vou repetir a expressão, só para mostrar que dessa forma, aplicando o princípio aditivo e o princípio multiplicativo, você trabalha menos, certo? O que é que eu quero fazer? Professor, eu quero tirar esse 20 daí. Como é que eu faço? É só subtrair o primeiro e subtrair o segundo membro de 20, certo? Vejam que eu estou subtraindo o primeiro e o segundo membro de 20. O que é que acontece? Isso é o que acontece na realidade. Por isso que o termo vai para o outro membro com sinal contrário. Então você simplifica esses dois, que eles são opostos. O que foi que me restou? Restou apenas, olha só, 3A sobre 2, certo? Igual, tá, a 7A sobre 4, e mais 10 menos 20 vai dar menos o 10. Pronto, o 10 já está lá, do lado correto dele. Mas, professor, esse termo aqui não está. O que é que eu faço? Então, para mim colocar esse termo para lá com o sinal trocado, é necessário que eu subtraia primeiro membro de 7A sobre 4 e também subtraia o segundo membro de 7A sobre 4. Princípio o quê? Aditivo. Olha só, esses dois são iguais e de sinais contrários, não é? Então você pode simplificá-los. O que foi que me restou? Restou apenas, olha só, 3A sobre 2, certo? Menos 7A sobre 4, igual a menos 10. E agora? Olha só, os denominadores são diferentes. O menor múltiplo comum entre 2 e 4 vai ser quem? 4. Então você já coloca todos como se os denominadores fossem 4. Para que isso, professor? Vamos já fazer. Olha só, vamos colocar 4 aqui e 4 aqui. Esse já tem denominador 4? Sim, então você mantém o numerador. E esse aqui não tem, mas 2 é múltiplo de 4. Eu teria que multiplicar esse 2 por quanto para encontrar um 4? Por 2. Então você multiplica numerador e denominador. Por quê? Porque você vai encontrar uma fração equivalente. Vou multiplicar numerador e denominador por 2. 2 vezes 2 são 4, confere. 2 vezes 3 são 6, então vai ficar 6A. Tá? Faz a mesma coisa aqui, mas professor, aqui não tem denominador, mas subtende que é 1. Tá? Tem como multiplicar esse 1 por quanto para o denominador ser igual a 4? Por 4. Então multiplica também o numerador por 4, certo? 4 vezes 1 são 4, 4 vezes 10 são 40. Tá certo? Olha só, denominadores são iguais? Sim. Pelo princípio multiplicativo, eu poderia multiplicar todo mundo por 4, ou seja, eu posso simplificar os denominadores que são iguais. O que foi que me restou? Restou 6A menos 7A igual a menos 40. E agora, o que é que eu faço? 6A menos 7A vai dar menos A, igual a menos 40, certo? Ora, eu não quero achar menos A, eu quero achar A.
Então, pelo princípio multiplicativo, eu posso multiplicar tanto o primeiro membro como o segundo membro por menos 1, certo? Menos por menos dá mais, e 1 vezes A é A. Menos por menos dá mais, e 1 vezes 40 é o próprio 40. Ou seja, o valor de A, nesse caso do meu exemplo, é igual a 40, certo?